boca dele possam chegar doces e suaves aos nossos ouvidos e alimentar a nossa mente, coração e alma. Tudo para a honra e glória do teu nome, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Graças a Deus, irmãos. Que alegria imensa poder estar aqui com vocês e conhecer de perto o pastor Xandão. Podem sentar. Conhecer de perto o pastor Xandão, que amor de pessoa, né? Um amor de pessoa. Eu falava ontem numa igreja em que ministrava, que eu falo isso com o coração partido. É lamentável hoje, porque é raro nós encontrarmos um pastor com coração de pastor. Triste isso. Há muitas pessoas entrando no ministério pastoral por N motivos, mas nós ainda encontramos pessoas como o pastor Xandão, né? Que tem um coração que dá para ver que Xandão não é apenas um nome nem a altura, mas tem um coraçãozão, e isso é maravilhoso conhecer pessoas assim. É extraordinário. Vocês que fazem parte dessa comunidade de fé são privilegiados por ter um pastor com coração tão grande como o pastor Xandão, que não precisa conhecer há muito tempo para saber. E nós temos a felicidade de termos um amigo em comum, que é o pastor Eduardo Mascarenhas, um homem de um coração maior do que ele também, e que nos proporcionou estarmos aqui, termos esse contato, esse privilégio de estarmos aqui. E hoje não, sempre, estou acompanhado da minha esposa, e é até estranho falar isso, porque nós sempre estamos juntos. Eu sempre falo, se a agenda não cabe os dois, então não me cabe, né? Nós fazemos sempre nossas agendas juntos o tempo inteiro, e é maravilhoso isso. Estar aqui com vocês é um desafio muito grande por vários motivos. Eu tive a graça de nascer longe de tudo, lá no Pernambuco. Tem algum nordestino aqui, descendente nordestino, olha aí, está vendo? É impressionante, tem nordestino em todo lugar. Rapaz, eu estava na Alemanha e encontrei nordestino, dá para acreditar um negócio desse? Em todo lugar você encontra nordestino, é incrível isso. E como, eu sempre falo, tem alguns problemas, pastor Xandão, de ser do Nordeste. Um deles é estar distante de tudo. Esse é um problema, é que nós estamos distante de tudo. Estamos longe de tudo. E por causa disso, algumas coisas nós acabamos comprando mais caras, temos essa dificuldade com o deslocamento. E, no nosso caso, nós temos um instituto de ensino, e que, até o momento ainda, o nosso instituto de ensino depende completamente de nós. Ou seja, eu dou aula de segunda a sábado, todos os dias, exceto na quinta-feira, que não tem presencial, são aulas presenciais, não tem aula presencial na quinta, porque temos culto. Mas, depois do culto, eu saindo do culto, já emendando, como falamos, com a aula online, mas eu não digo isso reclamando, isso é uma bênção de Deus, porque iniciar um instituto teológico em São Paulo não é fácil, imagina numa cidade interior do Nordeste, um desafio muito grande. Só para você ter ideia, todas as instituições de teologia que começaram lá, de igrejas grandes, faliram, todos. E Deus nos direcionou para iniciarmos esse trabalho lá, já tem 10 anos, e por incrível que pareça, se eu fosse 10, nós ainda não conseguiríamos suprir todos os alunos. É incrível isso. Então, eu fico muito feliz em poder fazer aquilo que Deus me chamou, e Deus tem falado ao nosso coração já há um tempo, que deveríamos expandir isso, ficar apenas trancado, porque às vezes nós acabamos nos contentando, não, já está ótimo, está tudo muito bem, se o que eu quero é alunos, já temos alunos, mas, poxa vida, poderíamos expandir isso, e nós temos esse projeto de fazer, claro, já desde 2006, que eu viajo muito para São Paulo e dei uma pausa enorme, mas esse projeto de vir com uma maior constância para São Paulo era em 2021, era em 2020, veio a pandemia, aí ficou para 2021, só que acabamos começando um trabalho na Alemanha, e ficou durante 2 anos esse trabalho na Alemanha, então demos a pausa com o trabalho aqui
com essa vinda mais constante para São Paulo, mas agora eu creio ser o momento, e em 2026 creio que vamos estar mais vezes aqui, em nome de Jesus. Amém? Agora eu já falei muito, né? Vamos para a palavra. Por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 33. Gênesis capítulo 33, nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 33, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Acompanhe comigo. Versículo 1. Levantou Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. 2. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. 3. Ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-se ao pescoço dele e o beijou. Eles choraram. 5. Depois Esaú levantou os olhos, viu as mulheres, os meninos, e perguntou: quem são estes contigo? E ele respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. 6. Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e se inclinaram. 7. Chegaram também Lia e seus filhos se inclinaram. Depois chegaram José e Raquel e se inclinaram. 8. Perguntou Esaú: que queres dizer com todo este bando que encontrei? Respondeu Jacó: para achar graça aos olhos de meu senhor. 9. Então disse Esaú: eu tenho bastante, meu irmão. Seja teu o que tens. 10. Então disse Jacó: não. Se agora achei graça aos teus olhos, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Apenas até aqui por enquanto, mas se puder, continue com a Bíblia aberta. Como todos nós sabemos, a fé cristã, e como tudo o que existe, tem o seu alicerce. E podemos dizer que existem algumas colunas que seguram a nossa fé, e é sobre alguns desses pontos que eu quero tratar com vocês hoje. É sobre alguns desses pontos que, na verdade, são fundamentais para uma fé sadia, para uma fé firme naquilo que Jesus veio fazer por nós ao morrer na cruz do Calvário. Todos nós conhecemos a história de Jacó e Esaú, uma história que começou muito antes disso aqui. Essa história começa no ventre. A luta entre ambos começa quando ainda não podiam ser vistos por olhos humanos. Foi uma batalha que começou quando os dois ainda dividiam o ventre da mãe. Já havia essa luta. E como todos sabemos, eles nascem. E como na tradição da época, a herança ficava para o filho primogênito, logicamente que há um tratado diferente com Esaú. Ele estava sendo preparado para ser o herdeiro de tudo, para dar continuidade à família. Enquanto Jacó, não. Jacó era visto como segundo lugar. Isso cria alguns problemas em ambos. E fato é, como conhecemos a história, um determinado dia Esaú sai para caçar e acaba voltando cansado. E Jacó, que digo assim de passagem, era um bom cozinheiro, com base bíblica, podemos dizer isso. Ele tem feito aquele guisado maravilhoso. E Esaú, com muita fome, com certeza de longe já começa a sentir o cheiro, porque quanto mais fome, mais aguçado, mais cheiro nós sentimos. Qual o resultado disso? Ele não raciocina bem. A necessidade dele, a fome,
tira o poder de raciocínio lógico de Esaú. Ele não pensa nas consequências das suas escolhas. E aqui já cabe uma aplicação. Nós nunca podemos fazer escolhas quando estamos com fome. E eu não estou falando de alimento. Estou falando com fome do alimento importante para nós, ou o mais importante, que é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós fazemos uma escolha sem estarmos alimentados com a palavra, há uma tendência muito grande que nós erremos. Se você for muito sincero com você mesmo, você vai chegar à conclusão de que as escolhas mais erradas que você fez na vida foram justamente aquelas que você fez quando não estava bem alimentado com a palavra. Porque a palavra de Deus é o que nos ajuda a sabermos que a escolha que estamos fazendo, de fato, é a escolha correta. Qual o problema de Esaú? Fome. E por causa da fome, ele não mede a consequência da sua escolha. Quando nós estamos com fome da palavra, quando nós não estamos sendo bem alimentados com a palavra, primeira coisa que acontece, nós passamos a não medir as consequências das nossas escolhas, as consequências daquilo que fazemos, e acabamos tomando atitudes erradas. E o problema não é a atitude em si, o problema é o que vem depois. O problema de agir sem pensar é o que passa a acontecer depois que o pensamento vem, depois que a racionalidade volta. E isso é o que acontece com Esaú. Ele não pensa, ele está com fome. E Jacó, nesse momento, claro, nesse momento ele não rouba. Jacó mostra-se um excelente vendedor, ele aproveita a oportunidade. Então Esaú vem, pede a comida a Jacó, e Jacó diz, não vou te dar a comida, mas nós podemos negociar. Eu te dou a comida em troca da primogenitura, da bênção da primogenitura, podemos fazer um negócio. Sem pensar, Esaú negocia aquilo que é inegociável. A bênção da primogenitura no Antigo Testamento é um tipo da graça no Novo Testamento, ela aponta para a graça. Esaú não pensa, e ele negocia aquilo que não tem preço. Ele negocia aquilo que não poderia ser negociado, e pior, ele faz um mau negócio. Não tinha, detalhe, deixa-me corrigir, não tinha como ele fazer um bom negócio, mas ele faz o pior possível. Porque ele coloca preço na bênção que ele recebeu. E ele coloca o preço mais baixo possível. Ele diz, olha, a bênção da primogenitura para mim, ela tem um preço, e o preço é um prato de comida. Então perceba, ele pega aquilo que era de um valor incalculável, e ele dá um preço de um prato de comida, porque foi por isso que ele trocou. E o paralelo que podemos fazer aqui, eu quero que você entenda, é que se nós não tivermos cuidado, nós vamos acabar dando preço ao que há de mais valor, que é a graça de Deus que está nas nossas vidas. Quantas vezes nós fazemos isso? Propostas como a de Jacó para Esaú estão todos os dias aí fora. E o que determina se vamos aceitá-las ou se vamos recusá-la é o quanto alimentado da palavra nós estamos. Por que você acha que é necessário estar no culto aqui, nos domingos e nos outros dias de culto que tem durante o decorrer da semana? Você não vem à igreja porque você precisa vir à igreja para ter contato com Deus. Você pode ter contato com Deus onde você estiver. Agora, alimento você tem aqui na igreja. É aqui que você se alimenta. E o quanto você se alimenta aqui determina como você vai lidar com as propostas que você recebe lá fora. Quanto mais alimentado da palavra você estiver, mais consciente das escolhas você vai estar. Sobre isso. É sobre isso. Pelo fato de Esaú não estar alimentado, ele cai nessa armadilha de negócio, que para Jacó, logicamente, foi um excelente negócio. Então ele diz, olha, eu te dou esse prato aqui, esse cozido aqui maravilhoso, agora tem um detalhe, em troca, eu quero a sua bênção, eu quero a sua primogenitura, seu direito de primogenitura. Que Esaú diz, vê o pensamento dele, vê o pensamento de Esaú.
Esaú estava tão de um jeito que ele achou que poderia morrer de fome. Que bobagem. Esaú diz: de que me adianta ter a primogenitura e morrer? Morrer de fome? Veja o exagero que ele usa. Qual o resultado disso? Ele negocia. E até aí, Jacó negociou. Ele se aproveitou da oportunidade? Ok, ele negociou. O problema nesse momento não está com Jacó. O problema está com Esaú, que vendeu aquilo que não deveria, que negociou aquilo que é inegociável. Com ele está o problema. O tempo passa. E agora tem um detalhe. Essa venda precisava de uma confirmação. O que era confirmação? A confirmação de Isaac. A bênção precisava ser passada por Isaac. Isaac precisava colocar a mão sobre ele e dizer: olha, a bênção agora é sua. E qual o problema? O problema é que Isaac não estava disposto a passar essa bênção para Jacó, porque a bênção era de Esaú. E Isaac não tinha nada a ver com o negócio deles. Até que chega um determinado dia, Isaac já velho e próximo de partir, ele chama Esaú e diz: olha, vai, caça um animal, mata, faz um guisado e traz para mim, porque eu vou te abençoar. Enquanto isso, Jacó, orientado por sua mãe, mata um bode, pega a pele desse bode, coloca sobre seus braços, porque Esaú tinha pelos, e vai até Isaac, e como todos nós sabemos da história, ele engana Isaac, se passando por Esaú, e recebe a bênção. Agora imagine quando Esaú chega, a surpresa, e ele sabe que Jacó se passou por ele e recebeu a bênção. Então é a partir daqui que começa a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. A partir desse momento nasce uma das piores coisas que pode nascer no coração do ser humano: o ódio. O ódio de todas as coisas ruins, de todas as mazelas que pode entrar no coração humano. Uma das piores delas chama-se o ódio. O ódio pode ser chamado também de raiz de amargura. E essa raiz de amargura, ela consegue, de fato, é igual o fel. Uma vez misturado com a carne, coloca toda a carne a perder. A amargura na vida de uma pessoa. Uma pessoa amargurada, ela faz com que tudo à sua volta fique amargo. Incrível isso. Uma pessoa amargurada, ela destrói o seu lar, que na verdade deixa de ser o lar e passa a ser apenas uma casa. Ela consegue transmitir isso no local onde ela trabalha, e por incrível que pareça, não me estranho o que vou dizer, muitas vezes acontece isso, inclusive na igreja. Então o ódio é um problema muito sério. O ódio é um problema complicado. O que foi que aconteceu? Nasceu o ódio no coração desse homem chamado Esaú, ao ponto de chegar a extremos, ao ponto dele chegar e dizer: olha, é o seguinte, enquanto meu pai Isaac estiver vivo, Jacó vive, mas no dia que o meu pai morrer, eu ceifo, eu tiro a vida de Jacó. Imagina o ódio, a ponto de um irmão começar a projetar, planejar a morte do seu irmão. Imagine a situação. O ódio chegou na vida de Esaú. E o ódio é algo que, como já disse antes, pode acabar, destruir a vida de uma pessoa, e por incrível que pareça, daqueles também que estão à sua volta. Por causa disso, Jacó precisa fugir. E ele vai, como todos conhecemos a história, para a casa de Labão, seu tio, onde ele, depois de várias situações, casa, constrói uma família. Só que tem um ponto aqui. Existia algo mal resolvido lá atrás. Que por mais que ele prosperasse, como sabemos, ele trabalhou 14 anos literalmente como escravo, posteriormente continuou trabalhando para o seu sogro, mas depois ele prospera, e prospera muito. Todos conhecemos a parte das ovelhas e das cabras malhadas. Sabemos bem que a partir dali ele prospera muito. Só que tem um problema. Por mais que ele prosperasse,
Por mais que as coisas funcionassem bem, havia algo mal resolvido lá atrás. Um dos maiores problemas que existe, que nos impede de avançar, chama-se o passado. O passado pode nos impulsionar, mas o passado também pode ser uma âncora que nos prende. O passado pode nos fazer avançar. Quando é que o passado pode ser meu aliado e me ajuda a avançar? É quando eu olho para trás e lembro-me de onde Deus me arrancou. Quando eu olho para quem eu fui e lembro que Deus, por sua graça, me tirou, me arrancou, esse passado faz com que eu tenha impulso para continuar andando. Faz com que eu pense, puxa vida, não dá para parar. Deus me tirou de um lamaçal terrível, eu não posso continuar, não posso parar, porque senão eu vou voltar para lá, eu preciso continuar andando. Nesse momento o passado está sendo um aliado. Mas existem situações em que o passado é uma âncora, que o passado nos impede de avançar. E o passado de Jacó era uma âncora na vida dele, que segurava, que não o ajudava a avançar. Por mais que ele conquistasse tudo, ele não avançava. Por mais que as coisas em volta dele, dentro do ponto de vista humano, físico, natural, estivesse bem, dentro dele havia destruição. Mas não era apenas com ele, havia também um problema mal resolvido com Esaú. Que normalmente quando a Bíblia vira a página para tratar da vida de Jacó, nós esquecemos que Esaú continuou vivendo também. E Esaú continuou vivendo com o trauma da sua perda. Continuou vivendo com a amargura de coração. E com o desejo insano de, se um dia encontrasse Jacó, tirá-lo a vida. E podemos dizer literalmente que os dois estavam ligados um ao outro pelo trauma. Quantas pessoas não vivem ainda hoje nessa mesma situação? Ligados pela dor, ligados pelo trauma, ligados por aquilo que um dia os feriu, ligados por feridas que continuam machucando constantemente. Quem nunca já aconteceu, por exemplo, só para você identificar, quem nunca já aconteceu de acordar um dia muito bem, de dizer, puxa vida, hoje parece que aconteceu alguma coisa diferente, porque está tudo muito bem, o dia muito alegre, uma maravilha. Aí alguém fala e lembra, alguém vem e lembra você de algo que aconteceu há anos atrás, e você pensa consigo mesmo, puxa vida, perdi meu dia. Perdi meu dia. Ou às vezes não é nem ninguém que fala nada, é apenas um pensamento que vem de algo que aconteceu, às vezes até há anos. E a pessoa pensa, puxa vida, perdi meu dia. O que é isso? São coisas lá de trás que ainda continuam interferindo na sua vida hoje, o que implica dizer que há algo mal resolvido que precisa ser tratado. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Hoje é o dia que Deus marcou para tratar isso em você. Você vai sair daqui hoje tratado completamente, porque Deus nos reuniu com essa intenção. Você pode dizer amém por isso? Jacó tinha esse problema, e Esaú também. Todo tratamento, toda mudança, toda transformação na vida de uma pessoa acontece mediante uma decisão. E detalhe, não é aquela decisão do procrastinador que fica apenas dizendo, eu vou decidir, eu vou fazer, eu vou tomar atitude. Não, não, é uma decisão brusca. Na maioria das vezes ousada. De levantar-se e dizer, eu vou fazer isso, de fato vai. Então, de um jeito que Jacó estava com sua vida completamente estabelecida, e ele simplesmente diz, puxa vida, é necessário voltar. É necessário voltar e resolver aquilo que ficou. É necessário retornar, e deixa eu lhe dizer um detalhe, não há nada tão complicado quanto voltar e reconhecer que errou. São das coisas mais complicadas que existem. Pastor Xandão disse que vai ter batismo aqui. Eu lembro-me quando eu fui ser batizado, caiu na minha mente que eu tinha uma pessoa que eu não falava com ela. Com um detalhe, eu tinha 14 anos de idade. E com 14 anos de idade, eu já tinha uma pessoa que era intrigado, não falava com aquela pessoa que era um primo meu, que nós tínhamos tido uma briga boba. E não nos falávamos. E eu disse, puxa vida, e agora? Eu vou me batizar e
E eu fiquei com aquilo uma semana na minha mente. E agora, meu Deus, eu vou me batizar sem falar com a pessoa. O que foi que eu fiz? Eu passei por cima do meu orgulho. Eu lembro até hoje. Eu fui na casa dele e eu perguntei para o pai dele, fulano está aí? Ele disse, tá. Mas ele sabia que nós não nos falávamos. Aí ele o chamou e eu fui e falei com ele. E aquilo tirou um peso das minhas costas. Puxa vida, agora eu posso de fato descer na água, entendendo que eu estou enterrando o velho homem, porque o velho homem resolveu os problemas. O velho homem resolveu. Jacó entende que ele precisa voltar. Jacó entende que tem pontos que precisam serem tratados, sobretudo com seu irmão. E o que é que ele faz? De última hora, ele arruma tudo, como dizemos lá no Nordeste, e vai. Ele retorna. Retornar não é muito fácil, mas às vezes retornar é uma das coisas mais necessárias para quem quer avançar. Eu enfrentei uns problemas alguns anos atrás, e eu lembro-me que um amigo meu, que é juiz lá em Garanhuns, aluno do nosso instituto, formado hoje já, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, pastor, às vezes é necessário dar um passo para trás, para depois dar 2 para frente. Nunca esqueci isso. Às vezes é necessário passarmos por cima do orgulho. Às vezes é necessário passarmos por cima de tudo aquilo que nos impede de avançar. E às vezes nós podemos resolver isso de uma forma tão simples. Tão simples. Precisamos avançar. O que é que Jacó faz? Jacó retorna. Jacó volta atrás. E quando ele volta, ele vai para um lugar que todos nós precisamos ir um dia. Ele vai para o Val de Jaboque. O Val de Jaboque. Que normalmente as pessoas entendem como o Vale de Jaboque. Mas se você ler com atenção, você vai ver que não é vale, é val. Qual a diferença de um vale para um val? Um vale é uma planície entre montanhas, uma planície larga entre montanhas. E um val é uma planície estreita entre montanhas. E tudo isso há um significado. Por que ele não vai para um vale, mas ele vai para um val? É porque nós precisamos de alguns estreitos para encontrarmos Cristo de uma maneira tão profunda e extraordinária que transforme a nossa vida. Deus não nos transforma no vale largo, Ele nos transforma no val que é estreito. É nesses momentos que a transformação acontece na nossa vida. As grandes mudanças que aconteceram na sua vida, você há de concordar comigo, elas não aconteceram nos momentos largos, nos momentos de bonança que você passou. Pelo contrário, acontece no momento de dor. Os momentos de dificuldade têm um poder maior de nos aproximar de Deus do que os momentos de bonança. E outro ponto importante de Jacó é que ele deixa tudo e atravessa o ribeiro. Ele deixa a sua família, ele deixa suas esposas, seus filhos, ele deixa tudo, seus servos, suas servas, e ele vai sozinho, ele atravessa o ribeiro sozinho. Porque, apesar de nós nos reunirmos em comunidade, a forma como Deus trata conosco é na individualidade. E o extraordinário que eu acho é que enquanto eu prego uma mensagem como essa aqui, para todos vocês, o Espírito Santo aplica no coração de cada indivíduo. E esse é o diferencial. A palavra consegue se encaixar dentro da individualidade, dentro da dor de cada pessoa, dentro daquilo que cada um está vivenciando. Magnífico isso. A forma como Deus age, a forma como Deus trabalha. E Jacó entende que ele precisava desse momento só, ele e Deus. E ele vai para o val. E quando ele chega no val, o que ele vê? Ele vê a imagem de um homem. E ele entende quem é esse homem. Ele percebe quem é esse homem. E percebendo quem é esse homem, e entendendo que nesse homem estava a solução para a vida dele, o que é que ele faz? Ele o agarra. Porque Jacó era uma pessoa que não perdia a oportunidade. Lembra lá atrás? Ele aproveitou a oportunidade para fazer uma compra excelente do seu irmão, que para ele foi ótima, ruim foi para Esaú.
mas ele agora aproveita a maior oportunidade da vida dele. Ele percebe que Deus está mais perto do que ele imagina. Sabe qual é o problema nosso? É que nós temos uma ilusão de ótica. Nós achamos que Deus está muito distante, por isso nós não o agarramos. Porque quando você sai lá fora e você olha para o céu, você vê um céu distante. Aí, automaticamente, você vai para a Bíblia, onde Deus habita, no céu. Aí você olha para o céu e você vê um céu distante. Aí cria-se essa ilusão de ótica, então Deus está distante. Só que o extraordinário é aquilo que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ele não disse, eu vou estar no céu distante, ele disse, eu estarei no meio de vós. Então eu quero que você entenda que o mesmo Deus que está distante, habitando no céu, ele sai do céu e vem para o meio de nós, para que nós entendamos que ele está próximo, para que nós possamos agarrá-lo, para que nós não percamos a oportunidade que pode mudar, transformar a nossa vida. É isso que Jacó faz. Jacó tinha aquela impressão, não, Deus está longe, agora ele está vendo, não, Deus está perto. Deus está perto, o que é que ele faz? É questão da escolha, questão da decisão. Ele simplesmente o agarra. Simplesmente o agarra. E para nós hoje, o que seria agarrar? Esse agarrar Deus, o que seria para nós? É agarrar aquilo que da palavra de Deus está sendo ministrada. Agarre, pegue para si, diga, isso aqui me serve, isso aqui pode me ajudar no meu processo de mudança, de transformação, isso aqui pode ser útil para que eu tenha uma vida mais próxima daquele que me criou e morreu na cruz do Calvário por mim. Ele o agarra. E como todos sabemos, ele passa uma noite inteira ali, insistindo. E quando o dia já está amanhecendo, aí vem aquela frase icônica do próprio Senhor falando para ele, dizendo, olha, me solta, tá bom, eu preciso ir. E aí Jacó, como bom oportunista, oportunista no bom sentido, não no mau sentido da palavra, como alguém que aproveita a oportunidade, o que é que ele diz? Eu te largo, quando me abençoares. Quando me abençoares. Só que determina um tempo. Eu preciso me agarrar o máximo, até sentir a bênção dele repousar sobre mim. Então depois que a bênção dele repousar sobre mim, eu largo? Fisicamente, mas espiritualmente eu continuo ligado a ele, porque a bênção dele nos liga. Quer ver um exemplo? O que é que nos liga a Deus? A graça. O que é que nos liga a Cristo? A graça. A graça. A graça é esse meio que nos liga. O que é que ele faz? Agora ele o solta. Ele diz, não, ainda não soltou, vamos voltar aqui. Quando me abençoares, eu te solto, me abençoa. Aí o homem, que normalmente as pessoas chamam de anjo, mas se você analisar o texto, não tem a palavra anjo lá, diz para ele, pergunta para ele, qual o teu nome? Qual o teu nome? E ele diz, meu nome é Jacó. Que normalmente as pessoas entendem que Jacó significa enganador, mas na verdade, quando nós pegamos no texto original, é mais além que isso. Uma tradução mais literal seria aquele que se agarra, ou aquele que se agarra ao engano, ou aquele que se agarra para enganar. O que é que ele faz? Qual o teu nome? Ele diz, é Jacó. Ele diz, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Não te chamarás mais Jacó. Porém, no texto original, isso vai mais além. Ele não diz apenas, não te chamarás mais Jacó, ele diz, não serás mais Jacó. A partir de agora, tu serás Israel. Quando nós entendemos dessa maneira, nós compreendemos que uma pessoa entrou no val de Jaboque, Jacó. Outra pessoa saiu do val de Jaboque, Israel. Podemos até fazer um paralelo com o batismo, né? Uma pessoa desce as águas, uma outra pessoa levanta-se das águas. Aleluia. E você pode pensar, tá ok, tudo bem, ele foi abençoado, mas ele também foi ferido. Porque o mesmo que o abençoa, fere a coxa dele.
E ele passa agora, literalmente, a andar diferente. Ele não anda mais como andava antes. E tudo isso é um simbolismo, e isso é o extraordinário da Bíblia. Por que ele foi ferido? Porque ele nunca mais andou como antes. É porque quem encontra Cristo nunca mais anda como andava antes. O andar muda. Agora tente imaginar Jacó voltando de manhãzinha, e as pessoas olhando de longe e observando e dizendo: olha, Jacó está vindo. Por quê? Porque a aparência era de Jacó, era a mesma aparência. Olha, Jacó está vindo. Aí outras pessoas diziam: não pode ser Jacó. Jacó não anda daquele jeito. Jacó anda diferente. Esse que vem aí, ele não anda como Jacó. E é verdade, não andava como Jacó. Por quê? Porque não era mais Jacó, era Israel. Quando nós falamos sobre andar na Bíblia aponta para comportamento. Quando eu falo que quem encontra Cristo não anda mais como andava antes, quem encontra Cristo não se comporta mais como se comportava antes. Jacó tinha um problema seríssimo. Jacó não perdoava. Jacó não pedia perdão. Mas agora Jacó ficou onde? Jacó ficou no val de Jaboque. Jacó ficou no val. Quem foi que saiu do val? Israel. Israel saiu do val. Israel saiu do val. Israel não só perdoa. Quem aqui concorda que perdoar, pode ser sincero. Pode ser sincero. Quem aqui concorda que perdoar é algo difícil? Quem concorda? Perdoar é muito difícil, não é? Vocês concordam comigo? Muito difícil. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe algo muito mais difícil que perdoar. Pense o que seria enquanto eu tomo água. Como? Alguém falou? Exatamente. Existe algo muito mais difícil que perdoar. O que seria? Pedir perdão. Você já parou que nós trabalhamos muito, nós pastores, nós trabalhamos muito sobre o perdoar. Mas às vezes o que falta é esse outro lado da moeda. É o pedir perdão. Se perdoar não é fácil, se perdoar já é algo difícil, olhando pelo pressuposto que quando eu perdoo, foi a outra pessoa que errou contra mim. Quando eu perdoo, eu estou dizendo: puxa vida, alguém errou contra mim. Então era para, na verdade, eu me sentir muito bem, porque a pessoa errou contra mim, a pessoa está me pedindo perdão. Agora, quando sou eu que peço perdão, na verdade eu estou reconhecendo que eu errei contra alguém. E nós não temos facilidade para isso. A nossa mente não foi preparada para isso. Nós não estamos acostumados a reconhecer que erramos. Quer ver o meu exemplo? Olhe bem para mim e entenda. Se eu perguntar a qualquer um de vocês aqui sobre quem errou contra vocês, vocês vão lembrar o dia, o ano, o mês, a hora. Se forçar um pouco, você vai dizer o CPF da pessoa que errou contra você. Nós lembramos. Nós temos uma memória muito boa para lembrarmos de quem errou contra nós. E percebam, não estou dizendo vocês não, estou dizendo nós. Porque também acontece comigo. Nós lembramos. Nós lembramos de quem errou. Nós lembramos da dor que sentimos. Algumas dores nós sentimos só ao lembrar. Não é verdade? Lembramos. Agora, se eu parar diante de você e perguntar quem você machucou, você lembra? Você lembra? Contra quem você errou em algum momento da vida? Você lembra? Nós não lembramos. Nós não lembramos. E o maior engano nosso é acharmos que só pessoas nos machucaram. E a cura começa quando eu entendo que eu também machuquei muita gente no decorrer do caminho. A cura começa quando eu entendo que pessoas ficaram feridas por minha causa. Por ações que eu tomei, consciente ou inconsciente. Eu sempre falo que se eu pisar no pé do pastor Xandão, por exemplo, querendo, vai doer. Mas se eu pisar sem querer, vai doer do mesmo jeito.
Então, fato é que tem pessoas que nós ferimos sem querer. Mas pasmem, há pessoas que nós ferimos querendo. E se nós não reconhecermos isso, nós não vamos ser tratados. E eu volto ao ponto, Deus nos reuniu aqui hoje para tratar-nos. E o tratamento começa com o entendimento que não é apenas sobre perdoar, mas é também sobre pedir perdão. Que não é apenas sobre entender que pessoas nos feriram, mas que também nós ferimos pessoas. Não é só o fato apenas de que pessoas nos causaram dores, mas que nós também causamos. Nós podemos dizer que a cura funciona em 3 partes. Primeiro delas, eu preciso pedir perdão a quem eu feri. Preciso reconhecer isso. Segunda parte, eu preciso perdoar quem me feriu. E a terceira, eu preciso do auto-perdão. Eu preciso me perdoar. Eu preciso me perdoar. Eu preciso me perdoar por coisas que eu fiz que não deveria ter feito. Eu preciso me perdoar por coisas que eu não fiz que eu deveria ter feito. Eu preciso me perdoar. Eu preciso aplicar esses 3 pontos na minha vida para que eu, de fato, me sinta completo e tenha uma boa vivência. Eu preciso resolver essas 3 questões, porque uma vez resolvida, eu vou ter a liberdade de andar para frente sem ter o passado como a âncora me segurando. E foi isso que Jacó voltou para fazer. Ele voltou para resolver esse problema. Ele voltou para resolver esse problema. Ele voltou para resolver tudo que estava mal resolvido. Tudo. Tudo aquilo que estava mal resolvido. Ele voltou. Ele disse, vou resolver isso aqui. Ele retorna. E quando ele volta do val de Jaboque, ele é um homem decidido agora a consertar tudo. O que foi que ele fez? Primeira coisa que ele fez depois que volta ao val de Jaboque, ele vai ao encontro de quem? De Esaú. Que é a leitura que nós fizemos. Ele vai ao encontro de Esaú com um detalhe. Jacó, quando você olha dentro do ponto de vista histórico, Jacó era muito mais poderoso que Esaú. Em questão de homens, Jacó tinha muito mais homens que Esaú. Só que para ir ao encontro de Esaú, Jacó, que na verdade agora é Israel, ele vai sozinho com a sua família. Por que ele não leva homens com ele? Porque ele ia pedir perdão. E ninguém vai armado pedir perdão. Você vai desarmado. Você vai sozinho. Já viu aquela pessoa que vai pedir perdão e começa a jogar a culpa para o outro? Olha, eu fiz isso com você, mas também, né? Você não deveria ter feito isso. Que pedido de perdão é esse? Estou dividindo a culpa. Pedir de perdão é o seguinte, eu errei. Eu não deveria ter feito isso. E se a pessoa disser, mas eu também fiz isso, não me importa, eu não deveria ter feito isso, a culpa é minha. A culpa é minha. Errei. Pastor, mas reconhecer que errou não mostra que somos mal cristãos? Não. Mostra que somos seres humanos. Mostra que somos seres humanos e seres humanos erram. Agora, quem é cristão, conserta. Quem é cristão, conserta aquilo que erra. Quem é cristão, reconhece que errou e conserta. Passa por cima do orgulho. Passa por cima de si mesmo, passa por cima de tudo e diz, não, isso aqui não vai ficar desse jeito. Há quem diga que errar é humano, permanecer no erro é burrice. E essa é a pura realidade. E Jacó, que agora é Israel, ele está reconhecendo isso. Então ele volta, ele vai ao encontro do irmão e ele vai desarmado. Se você foi atencioso à leitura do texto, você vai lembrar que enquanto Jacó, que agora é Israel, leva apenas a sua família no encontro com Esaú vem com 400 homens. 400 homens armados. Porque enquanto Jacó estava indo pedir perdão, Esaú estava indo para uma guerra. Esaú estava indo para matar Jacó. E no pensamento dele, Jacó
estaria com muitos homens também, então ele vai preparado para enfrentar uma guerra, se possível fosse, mas ele tiraria a vida de Jacó. Enquanto isso, Jacó vai apenas com a sua família, sem arma alguma, porque Jacó queria apenas pedir perdão. Apenas isso. Apenas isso. Tanto quem pede perdão como quem oferece perdão precisa estar desarmado. Jesus, para perdoar a humanidade, ele não veio com miríades de anjos, mesmo tendo à sua disposição. Ele se tornou um de nós para morrer na cruz e mostrar que isso é a maneira mais correta de oferecer perdão, desarmado. Desarmado. Jesus não veio com anjos para destruir a humanidade, ele veio de alma limpa, com corpo físico igual ao nosso, para dizer: estou aqui como um de vocês e vou morrer por vocês para lhe dar aquilo que ninguém mais poderia, que é o perdão completo dos vossos pecados, a remissão. Jacó vai completamente desarmado, Esaú não. Repita, Esaú não foi para perdoar, muito menos pedir perdão. Ele vai para matar Jacó. E aí Jacó faz algo que quebra Esaú. Atitude. Sabe, Salomão disse que a palavra branda desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. O que é que Jacó faz? Existia um rito na época de pedido de perdão. Qual era o rito? O rito era o seguinte: se eu pequei contra você, eu me ajoelhava 7 vezes ao chão, colocava a testa no chão, 7 vezes, andando na sua direção. E esse rito significava o seguinte para você que eu errei contra. Significava: perdoe-me ou mate-me. Resumindo, eu estava jogando a responsabilidade para você. Estava dizendo: errei contra você, estou aqui pedindo perdão. Você tem 2 escolhas: ou você me perdoa, ou então você me mata pelo que eu lhe fiz. Foi exatamente isso que Jacó fez. Jacó coloca toda a sua família em fila, esposas, servas e filhos. Ele passa à frente delas e ele sai agora andando na direção de Esaú, se curvando 7 vezes. É isso que diz o texto, ele se curva 7 vezes. Era curvar-se, colocar a testa no chão uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar em Esaú. Quando ele chega em Esaú, agora a responsabilidade que era dele passa para Esaú. Qual a responsabilidade? Perdoe-me ou mate-me. E aquilo quebra o coração de Esaú. E se você ler o texto com atenção, você vai perceber que ao invés de Esaú matá-lo, Esaú corre. Isso que diz o texto, ele corre. E Esaú era alto, ele corre e ele abraça, ele salta nos braços de Jacó, que agora é Israel. Ele o abraça. E a forma de dizer que perdoou era dar um beijo na face. Ele abraça Jacó, ele beija a sua face. Ele beija a sua face. Aquele que queria matá-lo. Ele beija a face de Jacó. E veja o que diz, só para ficar bem claro, versículo 4, 33:4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se ao pescoço dele e o beijou. A continuação diz: e eles choraram. Aquele choro estava engasgado há 27 anos. E eles colocaram para fora, expuseram esse choro. Às vezes é tudo que nós precisamos. É o reconhecimento de que algo precisa mudar aqui dentro. E eu não estou dizendo que isso significa que você vai ter que agora, onde você está, procurar alguém que você queira. Não, aqui dentro, toda resolução, tudo acontece aqui. Poder de decisão, tudo acontece aqui dentro, enquanto você está aqui. Enquanto nós estamos aqui, ali os dois se perdoam. Porque Esaú tinha errado contra Jacó também tinha errado. Os dois estavam errados na história, não tinham certo. E eles se perdoam. Agora, sabe qual é o mais extraordinário? Preste bem atenção. Quem aqui quer ser parecido com Jesus? Quem quer ser parecido com Jesus? Queremos, né? Qual o melhor caminho para nos parecermos com Jesus? Oferecendo perdão. Oferecendo perdão. Não dá para... Porque é simples.
A base do cristianismo é a graça, e graça não é nada mais do que perdão. Pastor, eu não entendo graça. Eu encontro alunos, muitas vezes chegam, pastor, eu não entendo graça. Então vamos lá, você não entende o quê? O significado da palavra? Tá bom, vou explicar o significado da palavra. Agora, como cristão, se você não entende graça, entenda apenas uma coisa. Graça é perdão oferecido a quem não merecia. Pronto, isso é graça. Mas eu queria um termo teológico mais tal, vamos na simplicidade mesmo. Graça é perdão. Se você usufrui da graça, você usufrui do perdão. Aí tem outro detalhe embutido. Para que essa graça acontecesse, alguém teve que morrer. Todas as vezes que há perdão, alguém precisa morrer. Para você perdoar, o seu ego tem que morrer. Enquanto o ego falar, você não perdoa. Enquanto o ego falar, também você não pede perdão. Então, ou nós matamos o ego, ou nós não usufruiremos daquilo que de fato Deus tem para as nossas vidas. Repito o ponto, todos nós, fato é que queremos nos parecer com Cristo. A maneira mais fácil, o caminho mais direto de nos parecermos com Cristo é através do perdão. Esaú perdoou Jacó, agora veja o que acontece. Versículo 5. Depois Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e perguntou, quem são estes contigo? E ele respondeu, os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. 6. Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos se inclinaram. 7. Chegaram-se também Lia e seus filhos e se inclinaram. Depois chegaram José e Raquel e se inclinaram. 8. Perguntou Esaú, que queres dizer com todo este bando que encontrei? Respondeu Jacó, para achar graça aos teus olhos, meu Senhor. Tudo que Jacó fez foi para achar graça aos olhos de Esaú. Graça, perdão. Era o que Jacó queria. Jacó nem queria ter uma vida de convivência com Esaú, porque ele não teve. Ele queria apenas perdão. Queria apenas perdão. Ele não queria recuperar o tempo perdido, porque ele sabia que não tinha como. Ele queria apenas perdão. Ele queria apenas resolver-se aqui dentro. Ele queria perdão. Então ele diz, olha, tudo que eu fiz foi para achar graça aos olhos do meu Senhor. Foi para receber perdão. Agora lembra o ponto. O que foi que ele disse? Aliás, o que foi que eu afirmei? O melhor caminho, ou o caminho mais próximo para nos tornarmos parecidos com Cristo é através do perdão. Veja o que diz o versículo seguinte. Versículo 9. Então disse Esaú, eu tenho bastante, meu irmão, seja teu o que tens. O 10, dobra atenção para entendê-lo. Então disse Jacó, não, se agora achei graça aos teus olhos, ou seja, se eu encontrei em ti perdão, ele continua, peço-te que aceites o meu presente. Agora veja o extraordinário, porque vi o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Como assim? Ele disse que viu o rosto de Esaú, como se tivesse visto o rosto de Deus. Por quê? Porque ele viu o rosto de uma pessoa que ofereceu perdão. A maneira mais fácil de nos parecermos com Cristo é oferecendo o que mais Ele nos ofereceu e continua oferecendo, perdão. Se nós conseguirmos tratar essas 3 esferas, nós vamos conseguir curar todas as feridas, algumas delas aparentemente incuráveis que existem entre nós. Perdoar, pedir perdão, se perdoar. E quando nós falamos de perdão, nós estamos falando daquilo que eu comecei lá no início, os alicerces da graça. Nós podemos dizer que um dos principais está relacionado a esses 3 pontos. Está relacionado a uma palavra, graça, perdão. Eu gostaria que você ficasse de pé por um momento.
há uma história extraordinária, olhe bem para mim. Há uma história extraordinária. Eu sou muito fã de biografias. As biografias revelam coisas que são extraordinárias e lições magníficas. E, na minha concepção, Abraham Lincoln foi o maior presidente dos Estados Unidos. Na minha concepção. Por vários fatores, e sabemos que o fator principal foi o fato dele acabar com a escravidão. Ele ganhou as eleições com essa proposta. Na verdade, ele viveu com essa proposta, ele morreu por causa dessa proposta. Essa foi a sua missão. E muito se estranhou um dia em que Abraham Lincoln estava participando de um leilão de escravos. Ué, como é que pode? O homem que ganhou as eleições com a proposta de acabar com a escravidão, agora está fazendo parte de um leilão de escravos. Aí tente imaginar todos os jornais da época, já preparando a sua matéria de capa do dia seguinte. Lincoln traiu o seu eleitorado. Ele prega, ele fala contra a escravidão, mas ele está em um leilão de escravos. Todos já com a matéria preparada. E ficou mais estranho ainda quando começou o leilão de uma jovem de aparentemente 18 anos de idade, que é descrita na biografia como uma jovem muito bonita. E agora Lincoln começa a dar lances para comprar essa escrava. E as pessoas já começam a preparar a matéria ali na hora, como que diz, a carreira política de Lincoln agora acabou, ele agora está comprando escravos. Está comprando escravos. E o que é que acontece? As pessoas começam a dar lances altíssimos, começam a perceber qual era o interesse daqueles homens em comprar aquela escrava, e por isso ele começa também a dar lances, e ele dá o maior lance e ele compra a escrava. E eles chegam com aquela moça, amarrada nos pés, que só conseguia dar passos curtos, com as duas mãos amarradas. Por regra, não podia olhar nos olhos do seu dono, então ela está lá cabisbaixa. Lincoln tem que assinar vários documentos, agora para ter posse daquela escrava. E ele chega diante dela, com muitos documentos na mão, referente à compra que havia acabado de realizar. E ele diz para aquela moça, olhe para mim. E ela não olha, ela sabia a regra. Aquela moça não sabia o que era ser livre, ela nasceu escrava. E ele diz, olhe para mim, e ela não olha. Então ele diz, olhe para mim, eu sou seu dono, eu estou dando uma ordem, olhe para mim. Então ela levanta o rosto. Pupila dilatada, um medo, trêmula, sem saber o que a esperava pela frente. E aí Lincoln pega aqueles papéis e diz, você sabe o que são esses papéis? E ela apenas gesticula, que não sabe. Ele diz, esses papéis aqui dizem que eu sou seu dono. Eu paguei o valor X por você. E segundo esses documentos, eu posso fazer com você exatamente o que eu quiser. Tudo o que eu quiser. Esses documentos me dão autoridade para isso porque você é minha. Você entende isso? E ela apenas gesticula. E ele diz, e como seu dono e podendo fazer com você o que eu quiser, eu decido fazer de você uma pessoa livre. Decido fazer de você uma pessoa livre. E ele manda cortar as cordas que prendiam seus pés, as cordas que prendiam suas mãos. E ele entrega aqueles documentos a ela, e ela não sabe o que fazer. Porque a liberdade, para quem nunca experimentou, não sabe usufruir dela. Aquela moça nasceu escrava, ela viveu a vida toda escrava. Ela conviveu em meio à escrava, ela não sabe o que é ser livre, ela não tem noção disso. Então ela pega aqueles documentos, e ele diz, olha, você pode fazer o que você quiser agora, você é livre. Ela nem sabia quem era Abraham Lincoln. Não tinha noção. Ela diz, então ela para ali, um pouco atordoada, ela diz, então quer dizer que agora eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida? Ele diz, sim, você pode fazer o que quiser com a sua vida, a vida é sua, você é livre. Ela diz, então eu decido usar a minha vida para servir ao homem que me libertou. Eu decido fazer isso. Analisa a biografia de Lincoln, você vai ver que ela trabalha com ele a vida inteira. Não como escrava, mas por escolha.
contratada por Ele, por escolha dela. Isso aqui é uma história real, mas parece uma parábola da graça. Porque assim é a nossa situação, ou era a nossa situação. Nós também fomos escravos, nascemos na escravidão. Nascemos na escravidão, acorrentados sem saber. Mas um dia alguém veio. E na cruz do Calvário comprou a nossa carta de alforria. Na cruz do Calvário nos deu o direito de sermos livres. E é impressionante como nós temos dificuldade de desfrutar dessa liberdade conquistada. E o que Ele espera de nós é apenas que nós reajamos como aquela mulher. E eu vou gastar a minha vida servindo ao homem que me libertou. E eu vou gastar a minha vida servindo a Cristo que me libertou na cruz. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, se possível, levante suas mãos. Quando nós pedimos para levantar as mãos, não é em forma de coreografia, não. É apenas para você entender que você está rendido. Rendido. É uma forma de você dizer: Senhor, estou rendido para que o Senhor haja em mim. Feche seus olhos. É uma forma de você dizer: Senhor, estou rendido aqui. Eu estou rendido, eu estou aqui para declarar que o meu eu não terá mais voz firme, mas que a tua voz determinará as minhas escolhas, as minhas atitudes. É uma forma de você dizer: eu estou rendido. Eu estou rendido para não fazer mais o meu querer, mas fazer o teu. É uma forma de você dizer: eu estou rendido. Eu estou rendido para liberar perdão, mas também estou rendido para pedir perdão. Eu estou rendido. Eu estou rendido para viver segundo a tua vontade. Eu estou rendido para andar nos teus caminhos. Eu estou rendido para andar dentro daquilo que a tua palavra me orienta. Eu estou rendido. Eu estou completamente rendido. Porque eu fui liberto, porque eu fui livre. E eu decido, em nome de Jesus, a gastar a minha vida, a gastar o meu tempo, para fazer aquilo que é a tua vontade. Eu decido isso. Eu decido fazer isso. Repita comigo bem forte, fale: Deus, eu decido ser livre. Eu decido não dar voz ao meu eu, mas obedecer a tua palavra. Fale: eu decido me perdoar. E também decido perdoar quem me feriu. Fale: eu decido reconhecer que eu também machuquei pessoas, que eu também errei contra pessoas, algumas vezes sem querer, outras vezes querendo. Fale: mas eu quero consertar, eu quero viver com base na tua palavra, eu quero desfrutar da tua graça, de consciência limpa, em nome de Jesus. Fale: eu vou sair daqui hoje leve e alimentado da tua palavra e preparado para um novo tempo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome dele bem alegre? Não há nada que consiga trazer alívio tão grande sobre a vida do ser humano quanto o entendimento que nós tratamos aqui, mesmo sabendo que não é fácil. Vamos lá. Todas as vezes, só isso aqui eu já concluo. Todas as vezes que você pensar sobre perdão, pedir perdão e perdoar, aí você vai lembrar, aí você vai pensar, a sua mente já vai pensar isso: não é fácil. Aí você vai fazer um paralelo. Você acha que foi fácil o que Jesus passou na cruz para nos perdoar? Eu lhe pergunto: o que é mais difícil? O que é mais difícil? Não foi fácil. Não é fácil. Nós não estamos tratando sobre o que é fácil, nós estamos tratando sobre o que cura, sobre o que é necessário. Sobre o que é necessário. Eu sempre falo, pastor Xandão, que a função de pastor
talvez seja uma das funções mais difíceis de ser exercida, e não estou falando isso só pelo fato de ser pastor, não, porque de fato é. Porque, primeiro, nós temos que falar isso, que eu estou falando aqui, e temos, logicamente, que viver isso. E eu sempre falo que a figura do pastor é até bonita, de você olhando, às vezes você olha, você vê, puxa vida, é muito bonito o ministério pastoral. Só que você talvez não tenha noção das marcas que tem que carregar. Porque está para nascer na terra um ser humano que vive tanta injustiça quanto pastor. Incrível. Se você perguntar a qualquer pastor que de fato seja pastor, que de fato tenha o cheiro de ovelhas, você vai ver que ele carrega em si a dor da injustiça, da ingratidão, não por parte dele. E o pior de tudo é que é o seguinte, é tipo assim, membro de igreja, aconteceu alguma coisa que um membro ficou de mal com o outro, tudo bem, ficou apenas de mal. Tudo bem, entre aspas, ficou apenas de mal. Com o pastor, não. O pastor faz de tudo. Ele carrega a ovelha. Ele vai buscar 10, 20, 30 vezes. E no dia que essa ovelha não reconhecer isso, ou o pastor não fizer algo que ele se agrade, o pastor não vai perder apenas uma ovelha, vai ganhar um inimigo. É impressionante isso. Isso aqui é uma triste realidade. Eu lembro-me que até um tempo atrás, tinha uma pessoa da igreja, só a nível de testemunho para reforçar o que eu estou falando, pessoa da igreja, que a gente literalmente carregava nos braços. Tenho minha esposa de prova, e a igreja toda de prova, carregava nos braços, fazia de tudo, e tudo mais. E o que é que acontece? Aí a pessoa se entristece com uma coisa, uma bobagem, pastor. A pessoa sai da igreja e ela não sai grata por tudo que você fez. Não, ela se transforma em seu inimigo. Era tão de um jeito que, só para você ter ideia, toda a agenda que eu firmava, em qualquer lugar que eu fosse, essa pessoa mandava mensagem para a igreja, dizendo um monte de coisas, um monte de histórias, dizendo, olha, o pastor, isso e aquilo outro. É sério. Lamentável. A dor que se carrega. E o que é que nós temos que fazer? Perdoar. Vai fazer o quê? Tem outra coisa para fazer? Nós temos outro caminho a seguir? Não tem. Se você não gravou nada do que eu falei aqui, grave isso. Nós não seguimos o que é fácil. Nós seguimos o que é necessário. Perdoar e pedir perdão não é fácil. É necessário que assim nós vivamos em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigado, pastor, pastora. Uma honra imensa estar aqui com vocês, em nome de Jesus. Amém? Quero saber se eu posso chamar de novo. Então, tá bom. Uma lembrança para você, José, pastor José. Aí tem um livro de autobiografia de uma pastora que foi uma das minhas mentoras. O marido dela foi quem me batizou nas águas e eu servi de auxiliar por ela por 10 anos. Essa senhora, ela teve um acidente de automóvel indo para um seminário em Minas Gerais chamado Labaredas de Fogo, e ele passou debaixo de um caminhão. Ele faleceu no acidente e ela ficou muito machucada, e isso foi em 1995. Então, 30 anos depois, ela ainda está no ministério. O filho dela, o pastor Marcelo, que assumiu hoje a igreja, tudo mais, eu congreguei com ela, fui 10 anos auxiliar dela, e conta a vida dela aí. É fantástico, tá? E tem 2 CDs aí, que se você tiver com problema de dor de cabeça, dor de barriga, escuta, que são meus. Aí você... Quem foi abençoado aí? Estenda as mãos para cá. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do José Pereira e pela vida da Jane, Senhor. Esse casal que o Senhor permitiu que viesse lá do Nordeste para, com muito amor, trazer uma palavra poderosa para nós nesse domingo. Senhor, nós sabemos das dificuldades de ministério que enfrentam e nós sabemos que o Senhor é o supridor de toda necessidade.
O melhor que nós temos para ele nesta manhã é a tua bênção. Então derrame sobre ele da tua graça, da tua bênção e do teu poder. As portas que estão fechadas, abra-as. As janelas que estão fechadas, abra-as, Senhor. Em nome de Jesus, conceda-lhes a graça, o poder e a sabedoria que vem do alto. Em nome do teu Filho amado, como teus servos e como igreja, nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja que orou comigo, diga: amém. Amém. Muito obrigado. Pastora, Deus abençoe, viu? Deus te abençoe, tá bom? Amém, queridos? Pode sentar. Então, a semana que vem nós temos aí o nosso culto anual da família, né? E se você vai estar com a gente, vai participar do culto e da confraternização, você precisa colocar lá no quadro lá o que você é especialista em fazer para trazer nas festas, né? Quem quiser trazer caviar, pode trazer, tá? Por que estão me olhando com essa cara? Caviar, nunca comeram caviar, não? Quem nunca comeu caviar aí? Eu já comi, tá? E é uma porcaria. Olha meus encerramentos de culto aí, olha aí, ó. Meus fechamentos. Então, ó, culto anual da família, dia 30 do 11 às 9 horas da manhã, tá? Se você puder, meu amado, irmão, querido, chega mais cedo, por favor. Por quê? As pessoas que vão chegando, vão trazendo os seus pratos de salgado, seus pratos de sobremesa, tal. A gente tem que colocar na geladeira, tem que organizar tudo, para que na hora do culto nós estejamos à vontade, né? Já temos os churrasqueiros oficiais que vão tomar conta aí das devidas carnes, né? Vai ter a costela que eu vou deixar assando aí para a gente. Bom, vai ser uma bênção. Quem tem dúvida disso? Mas principalmente, eu quero que você esteja orando, isso é sério, pelo batismo, né? Porque às vezes as pessoas se decidem batizar tudo mais, aí chega durante a semana, Satanás envia um obstáculo aí e tal, eu não vou mais. E a gente sabe que é assim mesmo que acontece. Esteja intercedendo para que Deus abençoe essas pessoas, acampe os teus anjos ao redor dela e que ela cumpra essa decisão que já nasceu no coração dela. Amém, queridos? Amém? Vamos embora? Fica de pé então, em nome de Jesus. Quem é que vai dar a bênção apostólica? Vamos ver. Quem é que vai dar? Vamos lá, Levi? Vamos lá, Pedrão? Eita, trio Esperança. Vem cá do lado do pastor, vem cá. Vem cá. Fica aqui do lado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela honra que o Senhor me deu de falar comigo neste culto. Obrigado, Jesus. Eu quero levar no meu coração e na minha mente tudo o que teu Espírito Santo, usando a vida do pastor, ministrou para o meu espírito e para a minha alma. Senhor, faz-me lembrar de cada detalhe e que eu possa usar para a glória do teu nome. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus permaneça com cada um de nós desde agora até a gloriosa volta de Jesus. Porque embora muitos, em Cristo somos um, porque Cristo é quem nos une sempre mais. E Família Church é a igreja da família de Deus. Em nome de Jesus? Amém. Em nome de Jesus? O meu nome de... Em nome de Jesus? Amém. Em nome de Jesus? O nome de Jesus está no céu. Amém. 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 Tchau. Deus abençoe você. Tchau.